Existem muitas expressões em inglês que as pessoas usam diariamente, porém a gente não encontra em livros didáticos. Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica de inglês, curte esse vídeo, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bora para as dicas! Eu tenho certeza que você já sabe que o inglês didático que a gente aprende na escola não é o mesmo inglês que é falado no dia a dia. É claro que isso não significa que tu precisa descartar tudo que tu já aprendeu. Pelo contrário, eu sempre digo, já falei aqui em vários vídeos e sempre falo para meus alunos, é muito melhor que a gente aprenda o inglês formal primeiro, para depois a gente aprender as informalidades do dia a dia. E muitas das formalidades que a gente aprende são muito úteis para o dia a dia, elas são necessárias para a gente aprender como construir frases, como usar os tempos verbais corretos, preposições e esse tipo de coisa. Porém, existem várias expressões que a gente usa no dia a dia em inglês que a gente não encontra nos livros. Existem diversos motivos para isso. Frases que talvez não sejam tão formais para o aprendizado formal que a gente aprende na escola. Algumas expressões são gírias ou vêm de contextos culturais específicos. E às vezes acontece também das frases, elas saem escritas de forma errada. A gente tem que, como se fosse aprender uma frase errada para usá-la no dia a dia. E é claro que essa frase não está literalmente errada, porque no contexto, na situação que ela está inserida, ela faz sentido e ela está certa. Isso acontece com diversas línguas, inclusive no português. A gente tem várias palavras que a gente usa no dia a dia e que talvez não façam todo sentido, principalmente se a gente for traduzir para outras línguas. São frases ou palavras, expressões que a gente não vai encontrar no dicionário. Até por isso que hoje em dia na internet existem os dicionários informais ou informal dictionaries, que servem justamente para fazer um compilado dessas expressões que surgem no dia a dia, na internet, em situações informais, mas que são muito utilizadas no dia a dia, na vida das pessoas. Nossa, eu já usei muita palavra dia a dia nesse vídeo, né? Preciso pensar em outra palavra, algum outro sinônimo de dia a dia. Nesse vídeo, então, eu vou te trazer vários exemplos dessas expressões, dessas frases que são amplamente usadas do contexto diário das pessoas, mas que talvez tu não encontre em livros ou dicionários. E se tu gostou dessa ideia, já comenta aí embaixo que tu quer a parte 2 desse vídeo para eu trazer mais expressões. Uma coisa legal para falar sobre isso também é que várias dessas expressões e palavras elas passam, depois de um tempo, a serem incluídas nos dicionários oficiais. Isso já aconteceu várias vezes com palavras que surgiram na internet, por exemplo. Elas começaram a ser tão amplamente utilizadas e fazer tanto parte do dia a dia das pessoas e ter tanto significado no dia a dia das pessoas, que essas palavras passaram a ser usadas em dicionário. Agora elas são palavras oficiais das línguas, português ou inglês. Então isso mostra como a língua ela muda com o tempo, e palavras deixam de ser utilizadas, palavras novas utilizam. É assim que as línguas evoluem. Por isso que quando a gente for comparar português ou inglês antigo e o moderno que a gente usa hoje em dia, a gente muitas vezes não entende as palavras que não são mais usadas, que são escritas de forma diferente. É assim que a língua evolui. E hoje em dia, no século XXI, ela tem evoluído muito mais rápido do que no passado, principalmente por causa da internet. A primeira expressão é no way. Diferentemente da tradução literal, no way não significa sem caminho. Na verdade, a gente usa no way para expressar quando a gente está muito surpreso com alguma situação, a gente não consegue acreditar. Seria como dizer, sério? Não acredito? Nem pensar? For example, I got the job. No way, congratulations! E uma coisa muito interessante que acontece em várias dessas expressões é que a gente pode usar ela em contextos diferentes dependendo da entonação que a gente está usando. Então, por exemplo, no way pode ser usado num contexto bom, quando tu tá feliz pela pessoa, no way, congratulations, como no exemplo que eu dei. Ou se alguém te conta uma fofoca, tu diz, oh, no way. Ou quando tu não acredita no que a pessoa tá falando, oh, there is no way. Então, assim como no português, várias expressões em inglês dependem da nossa entonação e do jeito de falar. A outra expressão é I'm down, e diferente da tradução literal, não significa estou para baixo. Pelo contrário, o I'm down é usado normalmente em contextos bons. I'm down significa algo como estou dentro ou eu concordo. For example, let's go out for sushi tonight. I'm down. What do you want to do this weekend? I'm down for anything. Outra expressão é that makes sense. E aqui cabe a tradução literal, faz sentido. She didn't come to class yesterday because she was feeling sick. Oh, that makes sense. Sounds good também combina mais ou menos com a tradução literal de soa bom, que significa algo como boa, combinado, fechado. For example, let's meet at 7. Sounds good. A gente tem também o I mean. I mean é muito usado quando a gente precisa reexplicar alguma coisa que talvez a gente não tenha explicado da melhor maneira, ou reformular alguma frase que a gente acha que a gente não foi muito claro. Oh, I don't think I'm gonna buy that. I didn't like it.
I mean, it's not that it's bad, it's just too expensive. A gente tem também o fair enough. Literalmente significa justo o suficiente. A gente usa quando a gente quer dizer que a gente entendeu o que a pessoa quis dizer para nós. Seria algo como justo ou entendi seu ponto. So, I didn't buy it because it was too expensive. Ok, fair enough. No mesmo diálogo, a gente pode ter várias dessas expressões, principalmente se for um contexto completamente natural e uma conversa completamente aleatória do dia a dia. Wanna go out tonight? I'm down. What about 8 p.m.? Sounds good. It might rain though. Fair enough. E aí, tu percebeu como esse diálogo ele soa um pouco diferente dos diálogos que a gente está acostumado a ver nos livros? E como eu falei antes, não significa que um ou outro estão errados. Os dois estão certos, desde que a gente encaixe ele nos contextos corretos. E como eu falei antes também, eu gosto muito de repetir. É muito melhor que a gente aprenda o inglês formal antes, justamente para a gente entender quais que são as variações, da onde vem cada coisa, por que a gente usou um e não o outro. Eu acho que a gente aprender direto o informal fica um pouco incompleto. Eu te desafio a quando tu for assistir filmes, séries ou vídeos no YouTube, que tu preste atenção em como essas expressões são muito usadas no dia a dia, como elas são muito mais naturais de se falar do que algumas expressões mais formais que a gente aprende. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Tem alguma sugestão de ideia para os próximos vídeos? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vai assistir um montão de outras dicas que eu já tenho aqui postado e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Isso me ajuda muito o meu canal a crescer. Me segue também lá nas outras redes para não perder os meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.